Oi, tudo bem? Eu sou a Beatriz, eu tô aqui hoje com o Vitor e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os desafios que a gente tem no atendimento automático aqui no Nubank. Aí, primeiro, para a gente se apresentar, como eu disse, eu sou a Beatriz, eu sou estudante de Engenharia Elétrica na Escola Politécnica da USP, estou no meu último ano, Glória. E eu estou trabalhando aqui no Nubank desde julho de 2019 e na área de suporte ao cliente desde o começo do ano passado. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o Vitor Santa Rosa. Eu estudo ciência da computação no EMIUSP e eu estou trabalhando com ciência de dados no time de suporte ao cliente desde 2019. Aí, primeiro, eu vou falar um pouquinho mais sobre como é a área de Customer Experience, que é o que a gente chama do atendimento ao cliente aqui no Nubank. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre como é o fluxo do atendimento, desde o momento do cliente ter a dúvida até ele ter o problema dele resolvido. Então, basicamente, eu sou um cliente, eu tive um problema e eu tenho duas opções. A primeira opção é entrar em contato diretamente pelo telefone. E, por enquanto, no telefone a gente não tem nenhuma forma de atendimento automático. Então, se você liga para a gente, você é encaminhado direto para um atendente humano. E a outra opção é você entrar pelo aplicativo. E no aplicativo você entra na tela do Me Ajuda, que é basicamente o nosso FAQ, onde a gente tem as perguntas mais frequentes. E dentro do FAQ, a gente tem algumas opções que são você mesmo procurar o seu problema. Você pode ter a busca ou você pode descer nos tópicos. A gente tem um modelo de sugestão de artigo. Para alguns artigos, a gente tenta prever o motivo do cliente estar tendo um problema e sugerir o artigo mais adequado para resolver isso para ele. E se mesmo assim você não conseguiu resolver o seu problema, você tem a opção de entrar em contato por e-mail ou por chat. Quando você entra em contato por chat ou por e-mail, aí você está sujeito a receber uma das nossas respostas automáticas, de um dos nossos modelos. Então, eu sou um cliente, eu entrei em contato, aí eu recebo a mensagem automática e dependendo da mensagem, se ela está certa ou não, ou se ela resolve o seu problema ou não, você pode responder essa mensagem. E se você responde a mensagem, a gente entende que o seu problema não foi resolvido e aí você é finalmente encaminhado para um atendente humano. E falando um pouquinho sobre as nossas respostas automáticas, como todo modelo, como tudo na vida, nem sempre a gente acerta. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos de erros que a gente pode cometer e que podem ter um efeito negativo na experiência do cliente. Aí o primeiro exemplo é um exemplo bem comum, que a pessoa entra em contato com a gente, ela não dá muita informação sobre qual é a dúvida dela, ela só manda, tipo, quero falar com o atendente. E a gente manda uma mensagem que a gente está falando como se a gente tivesse respondido a dúvida do cliente, só que, na verdade, ele não tirou nenhuma dúvida, a gente não respondeu nada, então é uma experiência bem ruim. Aí o cliente responde mega confuso, tipo, não, vocês não estão resolvendo meu problema, eu quero falar com o atendente. Então, isso é uma experiência ruim que a gente tem que evitar. Aí o segundo exemplo é um exemplo de um erro do modelo que acaba acontecendo um pouco por viés de produtos mais antigos. Então, o cliente está entrando em contato buscando um novo empréstimo, só que aí a gente está tão acostumado a ter novo cartão que quando a gente vê a palavra novo, o modelo fala, nossa, novo é um novo cartão. Então a gente acaba mandando a mensagem de um cartão de crédito novo, que também não era o problema do cliente, não é o que a gente está tentando resolver. E o último caso, que é o caso que a gente tenta evitar o máximo possível, é o caso em que o nosso modelo está mandando uma resposta nada a ver, que o cliente ele vem falar com a gente que ele não recebeu o cartão e aí a gente está mandando uma mensagem falando sobre a senha, que ele não está conseguindo mudar a senha, que ele pode mudar a senha no aplicativo. Então, esses são alguns casos do modelo errando, casos sensíveis que trazem uma experiência negativa para o cliente e são casos que a gente tenta evitar o máximo possível. Para resolver esses casos, além da gente ter o nosso modelo, que vai passar a resposta automática, a gente também tem uma série de regras
que usam as informações contextuais do cliente, seja informações sobre quais produtos ele tem ativado, o uso que ele tem desses produtos, para a gente tentar ter uma resposta mais assertiva. Então, as nossas regras, a gente separa elas em 3 tipos. O primeiro são regras de validação, que é o modelo manda uma resposta que a gente acha que está certa, e aí a gente usa a regra para validar se é uma resposta que faz sentido ou não. Então, no exemplo de empréstimo, pode ser que a gente ache que o cliente está falando de empréstimo, só que aí quando a gente vai ver, esse cliente não tem o empréstimo habilitado. Então, muito provavelmente, ele não está falando sobre isso, é melhor a gente não mandar a resposta. A gente tem algumas regras de especialização da mensagem automática. Então, um exemplo que a gente tem bastante disso é quando o cliente entra em contato com a gente porque ele não recebeu o cartão dele, e ele pode não ter recebido o cartão por diferentes motivos. Pode ser que, na verdade, o cartão esteja a caminho, mas ele só não chegou ainda. Pode ser que o cartão tenha sido extraviado. Pode ser que alguém tenha tentado entregar o cartão, não tinha ninguém em casa e o cartão voltou. Então, a gente tem uma regra de especialização para ajudar o cliente a entender melhor o que aconteceu e a gente conseguir ter uma resposta mais assertiva. E, por último, a gente tem algumas regras de bloqueio de resposta, para alguns casos sensíveis que a gente não quer enviar mensagem, ou se a gente viu que a mensagem não deu certo, a gente não gosta de enviar a mesma mensagem num curto período de tempo, então a gente tem essa regra de bloqueio da resposta automática também. Bom, a gente tem uma experiência de mais ou menos 3 anos com os modelos de respostas automáticas, então eu vou falar um pouco dos desafios e as etapas que a gente passou durante esse desenvolvimento. Há bastante tempo já a gente tem o canal de chat disponível para os clientes e a gente permite que os nossos atendentes, ao resolver um ticket, marquem uma razão de contato do ticket. A ideia dessa razão de contato, há um tempo atrás, era que a gente conseguisse rotear o ticket no momento que ele é criado diretamente para o time de pessoas que conseguisse atender mais rapidamente esse cliente. E a nossa primeira ideia era usar essas razões de contato para dar respostas iniciais para dúvidas bastante comuns que os clientes têm. Mas a gente percebeu que isso não deu muito certo, porque as razões de contato são bastante enviesadas pelo modo como a operação funciona, se organiza, e elas mudam bastante ao longo do tempo. Então, elas não tinham o nível de assertividade que a gente queria, nem estabilidade. Então, a gente percebeu que a nossa primeira grande oportunidade de ter respostas automáticas que satisfizessem o nosso critério de alta qualidade de atendimento seria usando os atalhos dos agentes. Então, dando um pouco de contexto, a gente tem um time de qualidade de atendimento que mapeia as principais dúvidas dos clientes e define como os nossos atendentes deveriam agir nesses casos, criando pequenos templates, pequenos textos que devem ser usados como base para a resposta. E a gente percebeu que se a gente tivesse um modelo que no momento em que o ticket aberto conseguisse prever se os agentes usassem algum desses templates, a gente conseguiria ter uma resposta bastante precisa sobre a dúvida do cliente. E a principal vantagem de a gente prever diretamente a macro, em vez de fazer comparações e proximidades com base no texto que o cliente escreveu, é que o texto dos agentes, em geral, é bastante confiável em comparação com o texto dos clientes, que, em geral, eles não têm completa noção ou não dão totalmente a informação necessária que a gente precisa para dar uma resposta bastante assertiva. E aí, o que aconteceu é que isso deu bastante certo, então, por vários anos, a gente conseguiu criar novas mensagens e ter um volume relevante de tickets que acabam sendo fechados sem necessidade de interação humana, porque a gente consegue dar uma resposta bastante assertiva para a dúvida do cliente. E aí a gente começou a ter um problema de que o nosso modelo começou a responder os casos em que os agentes usariam os atalhos e a gente não tinha mais os dados dos atalhos para usar para treinar o modelo. Então, depois que a gente começou a ter o modelo mandando as respostas automáticas, a gente acabou diminuindo o número de casos de que o agente usa o atalho, então a gente acabou diminuindo um pouco essa fonte de dados e a gente substituiu essa fonte de dados com as mensagens que o modelo envia que a gente considera corretas.
Só que a gente tem um problema na nossa definição de mensagem correta. Hoje, o jeito que a gente tem para definir se um auto-reply foi bem sucedido, se ele está correto ou não, é o fato do cliente responder a mensagem. Só que o cliente ele pode responder ou deixar de responder a mensagem automática por diferentes motivos que não necessariamente implicam aquilo ter resolvido ou não o problema dele. Então, pode ser que a gente mande uma mensagem para o cliente que estava certo, que resolve o problema dele, só que ele esquece, só que ele não se ficou satisfeito com aquilo, ou ele quer falar sobre alguma coisa, aí ele responde aquela mensagem, então a gente vai perder aquele dado, a gente vai considerar que não estava correto, mesmo estando correto. Ou pode acontecer o contrário, que a gente manda uma mensagem que não ajudou o cliente. Não, tá. A gente mandou uma mensagem. Calma, gente, eu me confundi. Pode acontecer de a gente mandar uma mensagem que não ajudou o cliente, só que ele esquece de responder o chat e a gente vai usar aquela mensagem como correta. Então, esses dados, eles acabam tendo bastante ruído e acaba sendo negativo para o modelo. Aí aqui a gente consegue ver um pouco como cresceu o número de mensagens automáticas que a gente foi enviando ao longo do tempo, e a gente usa essas mensagens para realimentar o modelo, tendo esse ruído e esse viés, e ao mesmo tempo foi diminuindo o número de mensagens que vêm do agente, que são os targets mais confiáveis que a gente tem, porque eles passam pela validação humana do agente, então a gente tem mais certeza. Aí, um jeito que a gente pensou de contornar esse problema foi usar diferentes pesos para os targets que vêm da resposta automática ou do agente. Então, basicamente, quando a gente vai treinar o modelo, a gente tenta, a partir desses pesos, mostrar para ele de que os targets que vêm da mensagem do agente são mais confiantes do que os targets que vêm da mensagem automática. E, além disso, a gente também tem pesos diferentes para as mensagens mais recentes das mensagens mais antigas, por causa da diferença de produto e a diferença de comportamento dos clientes ao longo do tempo. Uma visão que a gente tinha com as respostas automáticas desde o princípio é que a gente não queria impedir que o cliente entrasse em contato com a gente humano. A gente sempre quis prover um atendimento mais rápido e mais eficiente para o cliente. E também permitir que a nossa operação consiga se dedicar mais tempo aos tickets que são mais trabalhosos. Mas a gente percebeu, agora entrando mais no contexto de inteligência artificial conversacional, a gente percebeu duas grandes oportunidades, que são ter mais de uma resposta automática num ticket. Então, o primeiro exemplo bastante relevante era quando o cliente respondia a mensagem automática dizendo apenas obrigado ou agradecendo. E para a gente não precisar criar esse ticket para a operação que no fim não seria necessário, a gente começou a enviar uma terceira mensagem, uma segunda mensagem automática, confirmando que deu tudo certo e a dúvida do cliente foi respondida. E a outra oportunidade que a gente também identificou foi quando os clientes não dão informação suficiente na primeira mensagem, então a gente também tem a possibilidade de pedir que o cliente explique um pouco mais o problema deles, para que a gente consiga ou dar uma resposta mais assertiva ou direcionar mais rapidamente para o time responsável. Então, aqui vocês têm um exemplo de um fluxo em que o chat recebeu duas mensagens automáticas. A primeira mensagem foi bem sucedida, ela respondeu bem a dúvida do cliente. Até pouco atrás, quando o cliente respondia obrigado, a gente criava um ticket desnecessariamente, mas agora existe a possibilidade de, quando o cliente diz obrigado, a gente dá uma réplica confirmando que a nossa resposta foi satisfatória. E próximo, por favor. Mesmo assim, a gente percebeu que, às vezes, a resposta que a gente dá não é muito assertiva, o que faz com que o cliente desista ou troque de canal, ou, às vezes, o cliente entra em contato, mas esquece de responder e a gente acaba fechando a sessão do chat. Então, a gente ainda tem muita oportunidade para melhorar o significado, a definição de sucesso que a gente tem para esses tickets que acabam não passando por nenhum agente humano da operação. Então, a primeira oportunidade que a gente mapeou foi disponibilizar para os clientes um botão em que eles consigam definir se a mensagem foi útil ou não. E em particular, isso é bastante
importante para mensagens que não são feitas para resolver completamente o problema do cliente. Então, hoje, a gente só consegue responder textos nas mensagens, a gente não consegue executar ações. E, por exemplo, se você tem interesse em remitir o cartão, os agentes precisam confirmar o endereço. Então, tanto do ponto de vista da nossa operação quanto do ponto de vista do cliente, é mais eficiente a gente já pedir que o cliente confirme o endereço. E aí, com o endereço confirmado, o ticket vai direto para o agente que seria responsável por remitir o cartão. Mas a gente... O próximo slide, por favor. E, além disso, a gente também percebeu que, infelizmente, o feedback dos clientes é bastante atrelado ao feedback ao produto. Então, se você entra em contato com a gente pedindo financiamento de imóvel ou automóvel, por exemplo, é um produto que a gente ainda não possui. E o que acontece é que as pessoas, às vezes, dão os clientes, às vezes, dão um feedback negativo para a mensagem automática, não porque ela não era assertiva, mas porque ela não resolveu um problema de produto do cliente. Então, a gente também tem a necessidade de, para os tickets que foram criados, mostrar para o agente também uma avaliação se a mensagem foi útil ou não. E, finalmente, aí o próximo slide, por favor, ter uma avaliação bastante minuciosa das mensagens e do fluxo de auto-reply como um todo no momento de avaliação qualitativa. Então, a gente pega uma pequena subpopulação de todos os tickets para avaliar a qualidade do atendimento dos agentes, e a nossa ideia é também agora avaliar a qualidade do atendimento automático, para garantir que o nosso atendimento autônomo seja tão bom ou quanto o nosso atendimento humano, que é de alta qualidade. Aí o próximo, por favor. E eu queria ressaltar que, por mais que esse meetup seja baseado em modelos de machine learning, todo esse sistema é construído com a ajuda de diferentes pessoas com diferentes funções. Então, desde a jornada do cliente ao produto, a resolução de problemas, a entender os dados e criar todo o sistema responsável por carregar o estado do ticket e buscar informações contextuais do cliente, até mesmo as pessoas que são responsáveis por, de fato, construir o texto das respostas e verificar que elas estão com o tom adequado e com a qualidade correta. E é isso. Muito obrigado. Muito bom, Beatriz Vita. Bem interessante nesse assunto aí do chatbot. Legal que vocês mostraram no começo alguns casos, né, de falha, engraçados. Bom, o pessoal fez bastante pergunta legal aqui, vou ler para vocês. O Fernando Aguiar, ele perguntou o seguinte: ele tem uma dúvida em relação à sinergia entre o chatbot e a base de conhecimento, né? Vocês falaram que tem aquela base de conhecimento do Me Ajuda, do app. Ele perguntou se o trabalho feito na base de conhecimento serve como embasamento para a criação de chatbots ou algum consumo do chatbot no ar dos artigos de solução de problemas? Como é que é essa sinergia entre os dois? Você quer falar, Victor? Então, basicamente, entre o modelo de resposta automática e o modelo, o FAQ, né, que é o Me Ajuda, a gente não tem nenhuma interação. Por exemplo, a gente não tem informação, por exemplo, de quais tópicos o cliente abriu ou deixou de abrir antes de entrar em contato com a gente. Mas o que o Victor tinha comentado das razões de contato do chat, na verdade, a gente não entrou muito a fundo no modelo de sugestão de artigo, mas como no FAQ a gente não tem esses dados palpáveis do que resolveu o problema do cliente ou não, a gente acabou usando aquelas razões de contato que a gente tinha tentado usar para o modelo de resposta automática e não deu certo, mas foram aquelas razões de contato que a gente usou para tentar definir a sugestão de artigo, qual artigo vai aparecer. Então, com o modelo de resposta automática não tem tanto, mas com todo o ecossistema do Nubank de razão de contato, por que a pessoa entra em contato, a gente tem essa conexão.
complementando em relação à base de conhecimento, então o nosso modelo é um modelo de classificação, não é um modelo de perguntas e respostas. Então, por exemplo, a gente não alimenta o modelo com a base de dados FAQ, porque a gente percebe que a maior parte dos contatos, eles são de alguns problemas específicos e não faz sentido ter um modelo que consiga responder todos os tópicos do FAQ sem uma precisão, uma assertividade que garanta uma alta qualidade do atendimento. Então, a gente responde bem menos coisas no chat em relação ao FAQ, mas as coisas que a gente já responde hoje já cobrem a maior parte dos casos que a gente tem interesse em cobrir. E o que acontece é que os clientes, em geral, eles já costumam olhar no FAQ antes de entrar em contato no chat, e as principais oportunidades que a gente tem hoje são melhorar a parte conversacional ou garantir ou permitir que o chat consiga executar algumas ações, porque hoje os clientes precisam entrar em contato para realizar algumas ações que eles não conseguem realizar sozinhos. Legal. A outra tem uma pergunta aqui interessante. Como que vocês lidam com os erros ortográficos das mensagens? Bom, a gente não lida por enquanto. O que a gente percebeu é que como eu tinha comentado antes, em geral os clientes eles não são muito específicos nas mensagens, então tem pouquíssima variação de palavras, e mesmo os erros ortográficos eles ocorrem com bastante frequência. Então a gente não trata hoje os erros ortográficos, a gente tentou tratar no passado e percebeu que não traria tanto ganho, a gente tem interesse em revisitar isso no futuro. Tem outra aqui, eu já vou juntar algumas perguntas aqui. Tem o Ramon, por exemplo, perguntou, vocês usam algum framework na criação de chatbots? Também perguntaram aqui, quais modelos de machine learning vocês usam? E também o Matheus perguntou, vocês desenvolvem os próprios motores ou utilizam alguma ferramenta de mercado, como o Watson Blip? Então, todos estão perguntando aí como é que é as técnicas. Basicamente foi tudo desenvolvido aqui dentro do Nubank, tanto o modelo quanto a parte do fluxo conversacional. E aí, sobre o modelo, eu acho que o Victor vai poder falar um pouquinho melhor, que ele trabalhou mais nisso. Para quem tem interesse na arquitetura do modelo, a gente tem uma apresentação já gravada no YouTube, então vocês podem escutar mais sobre isso, mas passando bem por cima, o modelo começou no passado a gente tinha um modelo com TF-DEF, regressão logística, só com base no texto, e quando a gente decidiu combinar a informação contextual do cliente, a gente colocou mais um modelo em cima de posting de árvores, e isso é o modelo que a gente tem para quase todos, essa arquitetura é a que a gente usa para quase todos os nossos modelos, com exceção das mensagens automáticas de chat, que recentemente a gente mudou a arquitetura para redes neurais usando redes convolucionais. Então, mas a experiência que a gente teve é que a regressão logística já funcionava muito bem em prever a razão de contato e com uma boa precisão e um auto recall. Por mais que a gente tenha ganhado alguns pontos, tanto de precisão quanto de cobertura, melhorando a arquitetura do modelo, eu não diria, minha sugestão é sempre começar com o mais simples, porque eles já trazem bons resultados. A gente não usa nenhum framework de chatbot, então o nosso modelo é um modelo de classificação e ele é memoryless, então ele classifica cada mensagem por si só e não considera o histórico do chat, dado que a gente só tem no máximo 3 mensagens por chat. Faltou alguma pergunta? Não, acho que é isso. Aí tem uma outra nessa linha aqui, complementando. O Lucas está interessado assim, de saber qual técnica vocês utilizam para pegar o texto e transformar o texto em codificação numérica, por exemplo. Como vocês fazem para tratar essa entrada? Para os modelos mais antigos a gente usava o TF-Dev e hoje a gente usa o FastText para inicializar os embeds das palavras, mas a gente permite que a rede treine as próprias palavras. Eu acho que é sobre isso a pergunta, né?
É verdade. TFDF, que é aquele o Term Frequency Inverse Document Frequency, certo? Isso, então, tá, o TF-TF, ele olha todas as palavras do texto, ele ignora a posição delas e compara a frequência das palavras com relação à frequência das palavras no texto com relação à frequência no vocabulário do mundo. Então, se você fala empréstimo, o TF-TF já sabe muito bem para onde você quer ir, porque é improvável você falar empréstimo quando você está com problemas de transação, por exemplo. Legal. Interessante essa aqui. As respostas são criadas ou são respostas pré-prontas? E se forem pré-prontas, qual time é responsável por criá-las? A gente define, então, a gente sempre visa a qualidade e ter bastante controle sobre o que está acontecendo para evitar casos muito ruins. Então, já tem as respostas são pré-prontas, o time de qualidade é responsável por definir a mensagem que é enviada, e aí a gente trabalha junto com eles para entender quando o modelo deveria responder essas mensagens, e até o passado recente a gente sempre usou o uso de atalhos para identificar isso. Então, dando um exemplo, você entra em contato perguntando sobre como ativar o cartão de débito. Então, os agentes já têm um texto pré-definido ideal para usar nesses casos. Eles têm liberdade para customizar um pouco o texto, mas o time de qualidade tenta padronizar o atendimento e eles usam esse atalho para lidar com os atendimentos selecionados a ativar o cartão de débito. E aí o que o nosso modelo faz é prever se usaria esse atalho e classificar qual atalho seria mais provável que um agente usaria para responder o ticket. E aí o sistema como um todo traduz essa categoria, esse atalho que a gente prevê, para a mensagem de fato que é enviada. E aí a operação tem total liberdade para definir o texto da mensagem, o tom de voz ou fazer testes AB entre as mensagens. Legal. E tem uma pergunta aqui. Como é realizada a curadoria dos chats, né? Que quer dizer assim, tem alguma curadoria da qualidade dos chats, das respostas? Como é que funciona? Então, Não sei se você sabe, né? hoje a gente não tem muito isso para as mensagens automáticas, que eu acho que foram as últimas coisas que a gente passou, que é o que a gente está sentindo cada vez mais a necessidade de ter essa curadoria de um jeito mais organizado. O que a gente tem o feedback muito próximo dos experts, dos atendentes. A gente tem um canal no Slack, a gente tem um formulário que, se eles veem alguma coisa muito estranha, eles podem reportar para a gente, entrar em contato e a gente dá uma olhada. Mas hoje em dia não tem uma coisa muito estruturada de curadoria de chats em geral. A gente está começando a trabalhar nessa direção. Legal. Tá acabando o tempo aqui para as perguntas. Eu vou deixei aqui uma última pergunta interessante que é: dentro do modelo, vocês têm alguma resposta para algum easter egg? A gente não tem easter eggs. A gente tem que... O nosso tom de voz tem que ser calibrado para diferentes populações. Então, o texto deve ser claro, preciso, não, por exemplo, deixar o cliente mais confuso, de forma que ele entre em contato por outros canais, por exemplo. Então, não, a gente tenta ser o mais claro e preciso possível nas respostas. Então é isso. Muito obrigado, Beatriz e Vitor.